Olá, pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira live dos 20 dias com a Cris. E para a gente começar, eu vou só esperar o meu convidado hoje, o Bruno Werneck, do Quadros Cursinho Online, para a gente conversar. E aí, Olá, Cristiano, Bruno, beleza? tudo bem? Entrei Seja aqui pra gente bem-vindo. conversar. Ah, peraí, você não tá me ouvindo. Eu esqueci de colocar o fone. Assim, tá me Eu ouvindo? só não tô te... Deixa eu só aumentar aqui que eu quase não estava te ouvindo. Pronto. Como é que foi a Páscoa? Tudo bem por aí? Foi bom, foi bom. Aqui a gente mora numa casa, né? Então tem o quintal aqui. Aí a gente não, a Lucimara, né? Fez uns ovos de balão, envolveu com papel, escondeu pelo quintal e depois escondeu dois ovos de Páscoa. Um para Uhum. cada uma das minhas filhas, das nossas filhas, e aí elas tiveram que procurar. Uhum. Ah, coisa boa, né? Quando é criança ainda tá nesse mundo de ilusão. Bruno, É mais lúdico, né? Vamos dizer assim. exatamente. Para a gente começar, eu queria que a gente começasse com você contando aquela história que você me contou lá no começo, quando a gente se encontrou, presencial, sobre a questão do ITA lá, de quando você foi fazer a prova, como é que foi, que você foi ao banheiro, lembra da nossa Lembro, conversa aquele dia que você contou para mim? lembro, sim. Então, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo, né? Eu sei que vai chegar mais gente aí depois, mas. Sim. Então, aquela época eu tinha estudado bastante, né? Eu tinha vindo de um ano em que eu quase fui aprovado no ITA Uhum. e foi bem. Não foi tão frustrante a primeira reprovação, porque eu tinha estudado só 6 meses, né? Então, assim, faz parte e tal. E aí, no segundo ano, eu estava bem confiante, né? Porque eu estava vindo, assim, com notas muito boas nos simulados, estava com rendimento bom no cursinho, estava até ajudando meus colegas a aprender as outras matérias. Uhum. E o primeiro dia foi a prova de física. E a prova de física do ITA é muito difícil. É muito difícil mesmo, assim, de vestibular de física. Eu acho que é o vestibular de física mais difícil do país. Perde até para o IME, que tem aquelas questões abertas. Mas eu estava com histórico bom, então eu estava super confiante, né? Sim. Beleza. Quando eu abri a prova, no ano que eu fui fazer, a prova mudou de formato. Uhum. Até o ano anterior, que foi o primeiro ano que eu fiz e não passei, a prova tinha 25 questões de múltipla escolha, e dessas 25 a gente tinha que justificar 10. Eles indicavam. E eu descobri, na hora que eu abri a prova, que ela tinha mudado de formato. Eles não avisaram no edital nem nada. O edital não falava como que era a prova. Beleza, eu fui lá, vi, eram 20 questões fechadas, né, de marcar, e 10 abertas. Então eu dei uma passada de olhos na prova inteira, como eu sempre fazia, né? Como eu treinava nos simulados, e depois voltei para fazer a prova. Aí eu fiz a primeira questão, não consegui fazer, que era uma questão que todo ano é a mesma matéria. Eu não consegui fazer, eu estava treinado, eu conseguiria fazer normalmente. A segunda questão era mais difícil. Eu falei, tudo bem, a segunda é difícil. A primeira eu não posso desanimar, não, mas a segunda realmente é difícil, então eu não preciso nem ficar preocupado. A terceira, eu não consegui fazer. Eu sei que eu fui nesse ritmo até a 12ª. Eu Uhum. tinha 20 questões. Eu precisava acertar metade para poder passar para a próxima, para eles avaliarem as minhas abertas. E tinham se passado 12 questões e eu não tinha feito nenhuma, né? Aquilo me deu um desespero. Eu fiquei nervoso. E aí eu levantei, fui no banheiro, né? Fiquei muito nervoso, assim. E, e deu até dor de barriga e tal. Aí, daí um pouquinho, eu fui no banheiro, parei na frente do banheiro, lavei o rosto e falei assim, Bruno, você fez todas as provas do ITA dos últimos 20 anos para treinar. Você fez todos os simulados e sempre estava entre os 5 melhores dos simulados. Você fez todas as listas de exercícios. Uhum. Então, assim,
se essa prova está difícil para você, ela está difícil para todo mundo. E se tem alguém que merece passar nessa prova, é você. Aí eu molhei o rosto de novo e voltei. Achei uma questão que eu acertei, que eu sabia fazer. E daí eu comecei a pegar no ritmo. Ficaram umas 6 questões que eu não sabia fazer na objetiva. Fiz as questões abertas, escrevi em todas, acertei a maioria. E quando eu voltei, faltava tipo 20 minutos para a prova acabar, eu tinha que terminar a prova e passar para o gabarito. Em 20 minutos eu terminei, passei para o gabarito, fiz 2 questões que eu não tinha, que eu não sabia, que eu não estava sabendo fazer, eu consegui fazer. E aí teve 4 questões que eu fiz de cabeça, sem colocar o lápis no papel. E aí eu acertei, entendeu? Então, assim, eu tirei uma nota muito boa nessa prova, né? Foi mais de 70%, então eu errei alguma coisa nas questões fechadas, errei um pouco mais até nas questões abertas, por questão de formalidade, mas o fato é que eu entrei na prova muito nervoso e se eu não tivesse meio que conversado comigo no espelho, provavelmente eu não tinha passado naquele ano. Você consegue perceber hoje, né, depois de tantos anos, que o que você conseguiu fazer na frente do espelho é ter tido esse controle emocional, né? Agora, quantos vestibulandos, você que já está aí nessa estrada, atendendo vestibulando como eu, que consegue ter esse emocional para conseguir ultrapassar essa dificuldade aí de chegar na hora da prova e a prova ter mudado a sua estrutura e conseguir fazer? Ah, eu acho que uns 5% talvez. Conseguem chegar lá e lembrar disso, entendeu? No máximo. Porque a gente tem tanto relato aqui, né, de aluno que não fez a prova por causa do nervosismo, porque perdeu o controle. E saindo do vestibular, eu sempre acompanho os alunos no saída do vestibular, é a mesma coisa. Eles, eu errei na hora de passar para o gabarito, o nervosismo tomou conta. São pouquíssimos que conseguem, assim. Faz muita diferença esse controle emocional. Sim. São pouquíssimos que conseguem. É por isso que, para quem não me conhece, né, que está na nossa live hoje, eu sou psicóloga e meu trabalho é exclusivo só com vestibulando, principalmente com vestibulandos vestibulares mais desafiadores, né? E eu sempre falo para os meus vestibulandos que quando a gente encontra a nossa melhor versão, não é saber deixar de ter desafios, porque desafio a gente vai ter na vida inteira, né? É saber ter a maturidade de lidar com esses desafios, que é a coisa mais importante. Porque você não vai tirar a ansiedade de você, você vai aprender a lidar com a ansiedade, vai aprender a lidar com o medo, vai aprender a lidar com aquela voz interna que fica dizendo que você não tem capacidade de fazer as coisas. E isso você deve ver muito nos seus alunos enquanto aí no cursinho, né? Sim, os alunos eles têm muito essa dificuldade de lidar com a frustração, né? Uhum. Então, é uma frustração muito grande você chegar no dia da prova e não conseguir resolver as questões, porque você ficou o ano inteiro preparando para aquilo, né? Chega lá na hora mesmo, não sai, então os alunos ficam muito frustrados. Mas eu vejo alunos que ficam frustrados até mesmo com os erros que eles cometem nas listas de exercícios, nos próprios simulados, né? Sempre tem um aluno. A maioria dos alunos se frustra com isso, né? E eles reclamam, eles querem que. O principal questionamento deles é assim: eu não consegui fazer essa questão porque o conteúdo da aula não abrangia o assunto cobrado na questão. O que nem sempre é verdade, né? Na maioria das vezes, é assim, eu pelo menos penso assim, aí você que é especialista pode falar melhor, né? Mas a gente tem as nossas limitações, né? Uhum. Mas o primeiro ponto que eu vejo muito é a questão da autorresponsabilidade. O quanto eu me autorresponsabilizo por aquilo que eu estou fazendo.
E a gente está diante de uma geração de que não é justificando, mas é uma geração que ela é poupada das dificuldades da vida, porque os pais fazem muita coisa, né? Então eu às vezes não passo pelas dificuldades que a gente tem que passar para ter maturidade e aí, quando acontece o primeiro desafio que aparece na minha frente, eu não sei como lidar, porque aí eu não fui aprendido, não aprendi como fazer. Então, eu tenho que terceirizar a culpa, eu tenho que dificultar de alguma forma para que eu possa justificar o meu comportamento, né? Então, isso a gente já viu demais aqui, né? Eu lembro que em 2017 foi o primeiro ano da nossa turma medicina, né? Da turma preparando para vestibulares não militares. E a gente cometeu um equívoco, né? De colocar algumas questões de vestibulares militares na lista dos alunos da turma medicina, né? Nas listas. Então, toda lista tinha uma ou duas questões assim bem mais difíceis, né? As listas têm em média 20 questões, então uma ou duas é tranquilo. E é impressionante como que os alunos ficavam revoltados porque tinha na lista uma questão do ITA, ou uma questão do IME, ou uma questão diferente e que eles precisavam de um raciocínio mais avançado para resolver, né? Na nossa cabeça, o objetivo era fazer o aluno extrapolar um pouquinho aquela zona de conforto que ele já estava do vestibular, né? Porque tinha muito aluno que vinha de outros anos de preparação. Mas aqueles alunos que, entre os alunos que estudavam pouco, né? Uma desculpa que alguns davam, uma desculpa relativamente frequente era assim, a lista tem duas questões ali que não são para o meu vestibular. E essa era a justificativa que o aluno usava para explicar o fato dele não ter feito nenhum exercício da lista. Né? Que eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Eu estou procurando um outro culpado para uma responsabilidade que eu não assumi. É isso, né? Sim, sim, exatamente. Eu tenho que terceirizar. Alguém tem que ser culpado, menos eu. E aí eu não, aí com isso eu não me desafio. Porque como eu tenho muito as coisas na mão, as coisas que eu preciso estar muito próximo de mim, eu lembro de uma vez dizendo para no consultório, me dizendo, se a gente pudesse fazer a prova por eles, né? E eu disse, ainda bem que isso não é possível, porque assim o seu É, filho entra pela porta, não entra pela janela. Porque eles vêm de uma geração muito protegida. Então, nesse sentido, qualquer coisa que aconteça, qualquer desafio, eu preciso encontrar um culpado para que eu justifique o meu fracasso. E não pelo contrário. E é bem aquela questão, enquanto a gente não aprende, a prova continua. Aí eu tenho que aprender a parar, refletir sobre o que aconteceu e a partir disso modificar a minha rota, criar uma nova estratégia e fazer diferente. E tem muitos que é. param, né? E ficam empatados ali e não conseguem vislumbrar algo diferente daquilo que estão fazendo, né? E aí começam a se desmerecer e a coisa começa a se desfazer em todos os sentidos. Mas aí, o que que a pessoa faz nessa situação, Cristina? Primeira coisa, Bruno, que eu sempre falo para os meus vestibulantes, quando eles entram para começar a trabalhar comigo, é o porquê. Qual é o seu porquê? Eu tenho que ter o meu porquê muito claro. Porque para eu me motivar a fazer alguma coisa, eu tenho que saber qual é o meu destino final. Porque senão eu não tenho paixão pelo processo. Então, se eu tenho um porquê que eu quero passar em medicina, e por que eu quero aquela universidade, e por que eu quero me tornar um médico, qual é a minha justificativa, eu começo a criar novas possibilidades do meu caminho, do meu trajeto. Que não vai ser um trajeto fácil, não adianta a gente se iludir, é um trajeto desafiador, que vai existir várias provas ao longo do caminho, se realmente você quer, e você vai ter que aprender a lidar com essas provas. O que acontece muito é que eles querem passar em medicina, mas o porquê deles é muito vazio. Ele não se próprio, ele não se estabiliza, ele não se reforça. Eu esqueço ao longo do meu caminho o meu porquê.
E aí, com o tempo, as coisas vão acontecendo durante o dia e eu vou estar sendo alimentado dos resultados que eu tenho, né? E aí eu me perco. E aí eu não me acho, quando chega lá na hora da prova, chega na hora da prova, é aquele tudo ou nada, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E aí, quanto mais eu quero, fico me cobrando que eu tenho que passar, mais longe eu fico, né? Em vez de eu ficar mais perto. Porque a pessoa não sabe por que que ela quer passar, né? Exatamente, ela não tem o porquê certo. Vamos dizer assim, grande o suficiente para me fazer. É a mesma coisa que eu chegar, por que que você quer medicina? Muitos, porque eu quero ajudar as pessoas. Mas por que que você quer ajudar as pessoas? Qual é o motivo que você quer ajudar as pessoas? Ah, porque eu acho bonito. Mas só isso, por si só, ele não se estabelece ao longo do processo. Porque daí eu esqueço, quando eu estou no cursinho, do porquê que eu estou estudando. E aí, com isso, eu não consigo ter uma força maior, né, para continuar. E isso é muito desafiador. Numa idade como a deles, que são o quê? 17 até 20 anos, que tem muita coisa nova acontecendo. E outra coisa também, as pessoas acreditam muito que precisa ser de uma forma de sacrifício. Não pode ser de uma forma prazerosa eu adquirir e absorver o conhecimento. E aí esse também é um grande erro. Então, esse é um ponto que a gente trabalha, que eu trabalho bastante, assim, com os alunos, né? Foi difícil chegar nessa clareza quando eu estava estudando, né? Mas felizmente eu cheguei, talvez por isso um pouco eu consegui passar, né? Porque na época que eu estava estudando, eu conciliava a preparação para o vestibular, aulas particulares que eu precisava dar para ganhar um dinheiro, para me manter, pagar passagem, lanche e passagem de ônibus, né? E assim, um negócio que eu aprendi é que o aluno, que tem um jeito que a pessoa aprende, né? Depois eu fui estudar e tal, eu descobri que tem um jeito, né? Que é o seguinte, o nosso cérebro, todo mundo sabe, que ele tem vários neurônios, né? Todo mundo sabe isso, o nosso cérebro tem neurônios, né? Isso é um negócio, é um conhecimento já dominado já pela sociedade. E toda vez que a gente vê um assunto pela primeira vez, né? E a gente entende, os neurônios se conectam, alguns neurônios se conectam e formam uma rede neural. Sim. Né? É como se fosse impresso no seu cérebro, naqueles neurônios, aquilo que você aprendeu, aquilo que você acabou de entender. Mas o tempo passa, e pode ser alguns minutos, algumas horas, e se você não fixou aquele conhecimento, aí essa rede ela meio que se desfaz. As sinapses elas perdem a força, né? E então a rede não é mais tão forte quanto no momento que você já viu, né? Um exemplo disso é uma árvore. Se eu falar para você, fecha o olho e imagina uma árvore. Você consegue ver a árvore na sua frente, mas aquela árvore ela não existe dentro da sua cabeça, né? O seu cérebro aprendeu com o tempo o que é uma árvore e aí constrói essa imagem lá. Mas porque você viu várias árvores ao longo da vida, né? E você é capaz até de desenhar uma árvore. E, e aí esse é o segundo passo, que é fixar o conhecimento. Para você fixar, você tem que repetir para o seu cérebro. Você tem que imprimir diversas vezes aquela informação no seu cérebro. E com isso você fortalece essa rede, aí de fato você cria a rede neural, né? Então tem uma etapa que é a etapa de você entender algo que está sendo explicado. Aí tem uma etapa que é de aprender, que é quando você parte para a prática. E aí nos estudos isso vem através dos exercícios, das anotações, da repetição. E tem uma etapa que é a etapa de acomodar na sua cabeça todo o conhecimento que você adquiriu durante o dia, que é quando você dorme. Né? Então, daí a importância de ter uma boa noite de sono. Então, a pessoa precisa dormir ali às 8 horas, para as coisas se organizarem na cabeça. E essa seria a terceira etapa, a etapa de dormir. A primeira etapa é a etapa de aprender, que você tem na aula, geralmente. De entender, que você tem na aula. O aprendizado se dá através do estudo individual. Sim. Né? Se dá através do estudo individual. E esse estudo individual,
No meu caso lá para a física, eu tinha visto tantas questões de física diferentes sobre o mesmo assunto que o meu cérebro entendeu como que trabalha com aquele tipo de problema. Então apareceu um ali parecido, dentro do mesmo contexto, o meu cérebro já sabe trabalhar aquilo. Eu só precisava lembrar isso para ele, né? Falar assim, ó, você sabe resolver, não precisa ficar nervoso. Mas aquilo foi construído através do estudo individual. E o que eu vejo que acontece hoje é que muitos alunos pecam nessa parte do estudo individual. Eles focam muito em assistir aulas e eles têm uma experiência de aula super agradável. Porque os professores são legais, os professores são simpáticos, os professores são cativantes. Mas o conteúdo mesmo que o aluno precisa para passar na prova, ele vai aprender através do estudo individual. E eu vejo aqui com os nossos alunos, principalmente aqueles que não passam, né, ou os que chegam para estudar com a gente pela primeira vez, é que no dia da prova cai a ficha que eles não aprenderam, que eles assistiram às aulas, entenderam tudo nas aulas, mas o estudo individual foi insuficiente e aí o aluno realmente não sabe o assunto e ele não tem a que recorrer, né? Quando ele vai lá no cérebro buscar, você sabe essa informação, o cérebro fala para ele, não sei não. Eu assisti a aula daquele professor, foi até super legal, mas foi só aquela aula, eu só entendi o assunto naquela hora. Aprender mesmo, capacidade de resolver problemas eu não desenvolvi, porque não teve a prática, o estudo individual. Né? E o que eu tenho estudado e descoberto, porque isso é um negócio que você nunca para de aprender, né? E de estudar, é que precisa ser feito no mesmo dia. A pessoa precisa entender um assunto, no mesmo dia ela tem que praticar. E aí, para ela aprender. Então ela entende na aula, pratica no mesmo dia, dorme, daí uns 2 ou 3 dias ela pode praticar de novo para reforçar, entendeu? Mas aí, Bruno, tem algumas questões. Primeiro, a gente vem, normalmente eles vêm de uma escola presencial, aonde eles aprendem de forma passiva, não de forma ativa. O professor dá matéria, eu fico ali sentada absorvendo conteúdo. Quando eu vou fazer um vestibular, ou quando eu vou para um cursinho online, eu não tenho, eu continuo reproduzindo o mesmo gesto que eu aprendi na escola. Quando eu tenho que estudar sozinho, eu preciso estar trabalhando também a questão da minha autodisciplina e a minha maturidade em fazer isso. E aí, como é muito mais confortável, porque nós, enquanto seres humanos, se a gente estudar, for lá no tempo primitivo, o homem, quanto mais ele guardasse energia, melhor seria para ele. E a gente, quando está trabalhando, falando de adolescente, a gente volta nessa questão mesmo das questões hormonais, eles serem mais passivos, terem mais sonos. Então, nesse sentido, eu me volto para o mesmo sistema que eu sempre aprendi. Então, eu vejo as aulas, só que quando começa a ter a autorresponsabilidade de eu fazer, eu começo a me sabotar. Não, depois eu faço, daí vem a questão da procrastinação, depois eu faço. Quando eu chego na hora da prova, que eu começo a perceber que só depende de mim. Não depende da aula do professor, não depende. Que faltou eu ter me responsabilizado e ter feito a minha parte diante daquilo que eu tinha que fazer. Aí, como eu não fiz, a prova me cobra naquele momento a falta do meu conhecimento. E como eu não tenho esse conhecimento, eu vou reprovar, não tem outro caminho. E aí, o que eu normalmente falo para os meus vestibulantes? É aprender na dor, não aprender no amor. Aprender no amor seria eu saber que eu tenho que assistir às aulas, mas eu tenho que fazer minha parte estudando, fazendo exercícios, avaliando qual é a minha melhor forma de aprender. Porque tem muitas pessoas que não sabem qual é a sua melhor forma de aprender no individual. Alguns aprendem melhor com o mapa mental, outros aprendem melhor ouvindo, outros aprendem melhor escrevendo. Eu preciso aprender qual é a minha forma individual de aprender, aonde eu mais consigo evoluir. Muitos não sabem isso, daí aprende lá aquilo que o outro fez, que daí deu certo, daí eu tento adaptar para a minha realidade, que às vezes não tem nada a ver. E aí assim eu vou tropeçando, e aí o tempo vai passando, os meses vão passando, o vestibular tá vindo, daí eu reprovo,
Aí eu vou lá e não muda a minha estratégia, faço tudo do mesmo jeito no outro ano, daí de novo acontece a mesma coisa. Então são várias variáveis que uma falta de estratégia, de um bom planejamento e de me conhecer melhor e assumir as minhas, o que é meu, não é do outro, faz com que eu tenha esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. É, isso aí que você está falando, para a pessoa conseguir descobrir como que ela aprende, ela vai ter que fazer um esforço grande, né? Sim. De se sujeitar a formas diferentes de aprendizagem, né? Então ela vai ter que sentar e fazer. Ela vai, ela vai precisar de em algum momento, né? Sentar e fazer o trabalho dela, né? O trabalho individual. Sim. Porque, porque só ficar assistindo aula assim não resolve muito, né? É muito divertido até, mas. Sim. E fica até mais fácil, né, para quem presta o serviço oferecer aula, porque a aula você dá uma vez e acabou, né? Uhum. Você não precisa criar nada, você pode dar aquela aula de novo, você vai só repetindo, né? No caso do online, você pode só botar a mesma aula lá e gravar várias vezes, né? E repetir ela várias vezes. Agora, assim, o que eu tenho estudado aqui tem mostrado, né? E aí não é coisa assim que eu aprendi só vendo os meus alunos, mas é estudo mesmo de como que o cérebro funciona. É que a pessoa precisa da ação, ela precisa praticar. Né? Uhum. Você falou do caso da escola. Como que a gente aprende na escola? A gente estuda na escola para passar de ano, né? Uhum. E ao longo do ano a gente estuda para tirar nota boa na prova. Uhum. Tanto é que os pais, os pais não, os pais, eu vou te deixar os pais de fora porque cada família é de um jeito, mas os alunos, eles reclamam muito assim, a escola marcou 3 provas no mesmo dia. Uhum. Né? Qual é o problema disso? Por que o aluno acha ruim? Porque a gente está treinado a estudar para a prova, e aí você estuda na véspera da prova para não dar tempo de esquecer o assunto. Uhum. Né? Ao passo que se a pessoa viesse estudando todos os dias um pouquinho, ela não precisaria estudar na véspera da prova. Sim. Eu tinha uma professora, por exemplo, uma professora que eu tinha no ITA, né? É professor de cálculo. E lá no ITA é assim, quando você entra no ITA, o primeiro mês você não tem aula, você tem serviço militar. Uhum. Então tudo que acontece ali são histórias que você ouve de pessoas que já estão no ITA. No primeiro mês, o mês de janeiro, e o final de janeiro e fevereiro, o aluno passou no ITA, ele está matriculado, ele vai começar a estudar, mas ele não começou a estudar no ITA ainda, ele não sabe como que é. Então a gente ficou ouvindo uma série de histórias. E a lista dos professores de cada turma sai antes das aulas começarem, umas 2 semanas antes das aulas começarem. Que sai o enturmamento, né? Qual turma que você vai ficar e tal. No meu ano eram 4 turmas. Então você ia ficar na turma 1, 2 ou 3 ou 4, né? E aí saem os professores de cada turma. E Uhum. quando sai essa lista de professores, a gente vai conversar com os veteranos e eles começam. Professor tal é fácil, professor tal é difícil. Professor tal é difícil, mas a prova é fácil. Professor tal é fácil, mas a prova é difícil. E a minha professora de cálculo, ela chama Mônica. Né? O nome dela, na época, a gente até chamava ela de Moniquinha. Porque ela é muito boazinha. E aí, quando saiu para minha turma que eu ia ter aula com a Moniquinha, todo mundo falou assim: nossa, mas você deu muita sorte, porque a Moniquinha é muito fácil, o cálculo com ela é muito fácil. Se você tivesse aula com a Taninha, que você ia ver como é que é difícil. Mas com a Uhum. Moniquinha é muito fácil. Eu falei, beleza, a gente foi naquela conversa, né? Aí eu cheguei para minha primeira aula de cálculo com a Moniquinha. E ela realmente é uma fofura. Uma pessoa, sabe, pensa numa pessoa, pessoa mais fofa, assim, educada, com a voz bem fininha, toda simpática, cheia de inhos, assim, aqui você faz esse sinalzinho, essa equaçãozinha e tal. Toda.
assim, fofinha mesmo. E eu tinha feito um semestre de cálculo na UFMG antes. As 2 primeiras semanas de cálculo na UFMG eram para tipo uma revisão do ensino médio. E eu tinha 2 aulas com a Moniquinha no primeiro dia. A gente chegou na sala, o quadro já estava todo escrito. Porque a gente mudava. O quadro já estava todo escrito. A gente mudava de turma, né? A gente ia mudando de sala de acordo com a aula. Então tinha aula com o professor tal, a gente mudava. E a Moniquinha deu em 50 minutos tudo que eu tinha estudado na FMG em 2 semanas. Eu falei assim, caramba, velho, essa aqui que é a professora que sabe que é fácil. Como que são os outros? Eu fiquei desesperado, né? Porque foi minha primeira aula do ITA, foi cálculo, né? Aí beleza. Aí foi correndo o semestre com a Moniquinha e ela adotava um método que era assim. Ela dava uma aula, a gente tinha aula com ela dia sim, dia não. Então tinha aula na segunda, na quarta e na sexta. E ela falava assim, gente, toda aula eu vou passar para vocês uma lista de exercícios. E eu quero essa lista de exercícios na minha sala no dia anterior à aula seguinte. Então, por exemplo, ela dava aula na segunda, passava uma lista de exercícios e a gente tinha que entregar a lista resolvida até terça de noite. Tinha que colocar debaixo da sala dela lá, então podia ser qualquer horário. Desde que fosse até meia-noite da terça, estava tudo certo. Lá no ITA a gente tem um negócio que é a disciplina consciente, né, que a gente chama. E que cada um é responsável pelas coisas que faz. Então a gente não cola na prova, o que combina com o professor a gente faz, então tinha esse negócio. E a aula da Moniquinha era sempre assim. Então, aula dada, lista para entregar. Toda aula tinha uma lista. Quando chegava na véspera da prova da Moniquinha, eu não precisava estudar nada. Eu só revisava as listas. E eu tirava notas muito boas na prova, estudando muito menos. Então, enquanto os meus colegas, que eram de outras turmas, que não tinham essas listas a cada 2 dias para entregar, tinham que virar 2, 3 noites estudando nas vésperas da prova, eu sentava ali na tarde anterior à prova, revisava as listas e ia para a prova. Resultado, eu conseguia aprender, tirava notas boas e eu lembrava da matéria, todos os teoremas, todos os detalhes, até o meu 4º ano de ITA. Por quê? Porque te seguia essa lógica. Você vai na aula, entende e faz atividade para aprender. E dorme. Entendeu? Então, assim, e na escola, não. Na escola é diferente. A pessoa vai na aula várias semanas e estuda faltando 2, 3 dias para a prova no máximo. E aí não aprende mesmo, entendeu? E isso vem estourar na época do vestibular. Quando você tem que fazer 3 anos em um, é tipo um governo que tem que fazer 5 anos em um, não é, são 3 anos em um, né? E aí não tem como, aí a pessoa fica nervosa mesmo. E aí começa outra questão, né? Que é a parte psicológica desse vestibulando, porque daí começa a trabalhar a questão da autoestima, começa a achar que não é bom o suficiente, aí começa a desencadear outro tipo a questão da ansiedade, da insegurança. Aí começa a pressão sobre si mesmo, daí estuda sem parar, horas e horas, sem qualidade. Então, a coisa só começa a desengringolar depois de tudo isso. Porque essa maturidade que você teve em relação à aula dessa professora, a maioria dos vestibulandos não tem. Porque eles não mas no meu caso foi forçado, né? Sim, mas você entrou no jogo e não se rebateu contra o jogo. Você entrou na onda e foi. E aí, com isso, o seu fluxo de aprendizagem foi melhor. Porque também eu esqueci de falar uma coisa. A lista valia ponto. Mas então, assim, ela montou um jogo. Não, todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer, entendeu?
Sim. Porque se a gente não fizesse, a gente não ganhava ponto. Então, assim, de 100 pontos que eram distribuídos, uns 20% eram dessas listas. Uhum. Então todo mundo fazia. Só que tinha gente que fazia faltando pouco tempo para entregar. Eu não vou dizer que eu fazia sempre bonitinho no horário, não. Teve situação. No início eu fazia direitinho. Eu tinha aula de tarde, eu ia lá e fazia. Aí depois eu fui meio que afrouxando, assim, entendeu? Tanto Uhum. é que quando terminou o semestre, eu já estava mais relapso um pouco. Mas todo mundo tinha que fazer a lista porque também ganhava ponto. Então, assim, a professora montou esse sistema, né? Uhum. Sim. É, mas ela já sabia do nível de conhecimento de vocês, já estava muito nivelado, até por vocês terem passado num vestibular tão desafiador quanto vocês passaram, né? É, Quando a gente está numa aí, turma de vestibulando, a gente já tem vários níveis. Tem aquele que sai do terceirão, tem aquele que está 1 ano, tem aquele que está 2 anos, tem aquele que está 5 anos, tem aquele que já está desistindo, tem aquele que está se formando em cursinho. Então, junta todo esse bolo numa turma só e se aprende e se nivela pelo mesmo. E aí acontece o grande desafio. Até online eles não têm tanta essa aproximação, mas quando é cursinho presencial, eles acabam se comparando muito com o outro, né? E isso é essa ruim, é né? essa grande dificuldade. Mas esse lance de se comparar é ruim, né? Sim, muito demais, porque você não coloca. E sempre que você se compara pior, não melhor do que o outro. Porque o outro sabe mais, porque o outro tem mais condições, porque o outro vai disputar a vaga comigo. E aí você não consegue ter mais aquela tranquilidade de sentar e estudar, né? É, é difícil. Esse lance de comparar é difícil. Porque a gente Mas e precisa. aí, o que a pessoa faz? Porque você, a primeira coisa, independente se o outro está à frente ou se ele está mais desenvolvido que você tem que pensar. Eu sempre falo para o meu vestibular, você tem que pensar uma coisa: você só precisa de uma vaga, você não precisa de todas as vagas que estão disponíveis na universidade, você só precisa de uma. E o seu maior concorrente não é o outro, é você. Porque quando você, quem está fazendo a prova naquele momento é você, não é o outro. Ninguém vai lá fazer a prova para você que vai fazer. Então, quanto mais você aprender os seus desafios, os seus limites antes de fazer a prova, quanto mais você avaliar o seu número de conhecimento, o seu número de acerto, principalmente nas questões mais desafiadoras, você avaliar o seu tempo de prova, você fazer simulado da prova que você quer fazer, você conhecer a sua melhor versão no sentido de você saber como é que você lida com as suas emoções, o que não está bem em você trabalhar a sua autoestima, você trabalhar a sua autossegurança, mais preparado você vai estar para chegar lá na hora da prova fazer. Porque não tem muitas pessoas que me falam assim: ah, Cris, eu não consigo, chego lá na hora da prova, me dá um branco, fico nervoso, não consigo fazer. Não é para a hora da prova que você tem que se preparar, você tem que se preparar durante o processo para chegar lá na hora da prova, saber o que fazer. Porque não existe um método para trabalhar a ansiedade só para a prova. Porque você não é ansioso só na hora da prova, você é ansioso na sua vida como um todo. Porque o vestibulando, que as atitudes que ele tem no vestibular são resultado de como ele é na vida. Ele não é na vida de um jeito e no vestibular de outro. O quanto está estudando, ele é o mesmo jeito que nós somos pessoas e a gente tem as atitudes muito parecidas conforme onde a gente estiver. A gente não vai ter atitudes totalmente diferentes em situações diferentes. Não, a gente vai ser muito parecido. Então, se eu sou inseguro para estudar, para fazer uma prova, eu sou inseguro para fazer as outras coisas na minha vida também. Se eu sou uma pessoa que tem autodisciplina, eu sou uma pessoa que tem autodisciplina para estudar também. Então, essas questões que a gente precisa começar a trabalhar. E principalmente quando a gente fala de cérebro, a gente precisa ativar o nosso pré-frontal, que é a parte executiva que manda as informações para todo o restante do cérebro. Se eu começo a bloquear as minhas coisas, como é que eu começo a gerar uma certa ansiedade? Eu já bloqueio a questão da oxigenação no pré-frontal. E com isso eu não consigo aprender, eu não consigo me movimentar, eu não consigo evoluir naquilo que eu tenho que fazer, eu não consigo ter uma boa noite de sono, porque eu me mexo muito.
Tá chegando a hora da prova, eu acho que eu tenho que estudar mais, porque tá chegando a hora da prova, porque eu não tenho segurança naquilo que eu estudei durante o ano inteiro, porque eu não me preparei nas evidências para saber que eu estou bem. Eu não me coloquei em situações que me testassem a minha evolução. Então, essas questões para o vestibulando, que são extremamente desafiadoras, mas extremamente importantes para a gente conseguir ter uma maturidade para a hora da prova, né? E que muitos não conseguem, porque nem... Eu sempre digo que tem coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe, mas a gente vai lá e faz. E aí que tá o problema. Por exemplo, trabalhar... Eu sempre digo que o vestibular, ele passa por 3 pontos extremamente importantes. Conhecimento, saber fazer uma boa redação, saber escrever e você saber lidar com o seu psicológico. Se um dos 3 falhar, você não vai ter certo. E a questão psicológica é o que mais eles negligenciam, é o que menos é cuidado. Né? Porque as pessoas acham que é só sentar e estudar que vai passar. Se fosse isso, quem estuda tanto, chega lá, faz a prova e passa. Por que muitos e não passam? Tem muita gente que eu já atendi que estava com o seu nome na lista, já era para estar passado, já era para ter o seu nome na lista aprovada, mas chega lá, tem uma descarga de adrenalina, uma descarga de insegurança tão grande que todo o conteúdo que tem não serve. E aí não sabe lidar com essa emoção, lê as questões e erra por coisas banais, porque não leu direito a questão. Mas esse lance aí de não ler a questão pode ser, então, por causa do emocional. Na grande maioria das vezes, você não lê, você atropela o que você está lendo, você vê o título da redação, é uma redação que você está preparado, aí você já fica ansioso para fazer, mas você não sabe se faz, se não faz, e aí vai passando o tempo. São várias questões que levam esse vestibulando não estar preparado emocionalmente. Se a gente está preparado emocionalmente, você consegue respirar, você consegue se situar onde você está, você consegue fazer de forma diferente aquilo que você está fazendo. E quando você não está preparado emocionalmente, você vai acabar errando. Acerta? Mas às vezes você não tem essa maturidade de lidar com as situações e aí você erra. Tanto que eu também já levei muito vestibular na porta da sala para fazer prova. E você vê nas universidades o pessoal estudando ali com caderno na hora da prova. Antes de entrar para a sala para fazer a prova, uma prova tão desafiadora. Tem gente que não dorme. Não adianta. Porque não tem essa autossegurança de que vai levar a sua melhor versão independente do resultado. De entender que é um processo, e um processo leva tempo até você aprender e realmente conseguir, né? Não vai ser de primeira e tá tudo bem, não tem problema. Avalie o que você errou, vai lá, faz diferente, e da próxima vez você passa, faz um planejamento, né? Não só estudar sem ter uma coisa assertiva. É igual um jogador ir sem preparação para uma Olimpíada ou para uma prova final. Precisa ver os amistosos, você precisa trabalhar a sua alimentação, você precisa trabalhar o seu sono, a atividade física, o seu conteúdo. É toda uma preparação que faz um vestibular hoje em dia. Não é só um ponto específico. E isso às vezes é negligenciado, é trabalhado, né? Entendi. Ô, Cris, Oi. Eu vou ter que te pedir licença, que eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião agora às 4, eu tenho que organizar umas coisas. Não, mas tranquilo. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado, eu que agradeço, né? Você tá, acho que eu falei até demais. Não, tranquilo. Mas assim, a gente pode fazer outras aí, se você achar conveniente, se você achar que vai ajudar o pessoal, a gente pode marcar outras mais pra frente. E eu também estou totalmente à disposição, principalmente nesse tempo que está acontecendo esse monte de coisa, a gente vê o emocional se vestibulando muito fragilizado, né? Não sabe se vai ter Enem, se não vai ter Enem, se vai ter inscrição esse ano, se não vai estar. E esse é um desafio que todo mundo está passando, né? Muita gente em casa, aí não consegue estudar direito. Então, são várias questões que interferem aí nesse mundo
E a gente está aqui, essa minha especialização foi para isso que eu me especializei nos últimos 8 anos. E há 20, né, que eu já sou psicóloga, a trabalhar esse vestibulando da melhor maneira e fazer não só dele passar na prova, mas sim transformar ele num profissional que a gente precisa, principalmente na área da saúde, que é algo tão desafiador, né? Ainda mais agora, né? Uhum, Agora está mais em voga ainda. Mas tá exatamente. bom, Cris. Então tá, obrigada também, Bruno. Um grande abraço. E não guarda a gente Obrigado. novo para fazer a próxima. Tá Só, bom, a gente vai se falando aí. tá bom. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada também quem participou da live. E amanhã tem a próxima live também com minha próxima convidada, que é a Missão Enem, que vai estar aí disponível para vocês, para a gente conversar sobre várias questões do vestibulando. Então, beijo, pessoal. Fiquem bem e até 5 horas ainda hoje tem a minha live para responder perguntas que vocês deixaram lá na caixinha no Stories. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para mim, é só colocar lá no Stories que eu respondo às 5 horas. Beijo para todos e até depois. Tchau!